Fala galera, Cris por aqui, vamos então para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 fundos imobiliários que estão com as suas grifes baixas, estão sendo pouco falados na internet, pouco falados sobre os influenciadores de investimentos. Tem alguns fundos bem conhecidos, mas que entraram no esquecimento ultimamente, e outros talvez que vocês não conheçam tanto. Mas todos estão com boa gestão, boa qualidade, seja de crédito ou de imóveis, e boa performance. São esses 5 fundos que eu vou trazer para vocês. Se você quer saber quais são, fique com a gente até o final, porque tem bastante fundo interessante aí para essa nova retomada do mercado em 2026. Vamos pro vídeo. Vamos começar então pelo primeiro fundo imobiliário que nós vamos falar nesse vídeo, que é o Canuck 11, Canuck, né, 11, que é mais um fundo da Kinea. Para você que não sabe, o Canuck 11, ele é uma alternativa ao KNCR11. Por quê, Cris? Porque ele investe somente em CDI. Então ele é um fundo 100% indexado ao CDI, assim como o KNCR11. Mas qual a diferença entre o Canuck e o KNCR11? O KNCR11 é um fundo high grade, ou seja, focado numa remuneração menor, 100% atrelado ao CDI, mas com crédito de maior qualidade. Então o KNCR seria, num topo de risco, estaria lá embaixo, né, de menor risco possível em relação aos fundos da Kinea de imobiliários, né, junto lá do Canip, que é atrelado à inflação. Então estaria o KNCR aqui embaixo e o Canuck estaria aqui em cima. Por quê? Porque ele é um fundo com mais apetite a risco. Naturalmente, ele precisa te entregar um dividend yield maior, certo? Essa é a ideia que a Kinea passa e explica sobre o Canuck 11. O Canuck 11 é um fundo de papel, certo? 100% indexado ao CDI, que paga hoje 14,99%, praticamente a Selic líquida, certo? Porque a Selic real líquida, todo mundo sabe que a Selic é 15% bruta, mas toda renda fixa você vai pagar no mínimo 15% de imposto, o que vai dar 12,75% líquido na sua conta. O Canuck entrega a Selic bruta, praticamente 15% ao ano, isento de imposto, tá? Então, ele é um fundo, gente, e assim, ó, eu sou um cara que não tenho fundos high yields na minha carteira, hoje. Já tive, já tomei ferro no passado, não tenho hoje. Todos os meus fundos de papel são high grade, são todos high grade. Os poucos que eu tenho são high grade. Mas, se tem uma gestora que me permite acreditar que eles sabem lidar com uma gestão de risco maior, é a Kinea, tá? Tanto que o KNHY11 é um fundo que está no meu radar, né, para os próximos meses, assim, quando abrir uma vaga na minha carteira para mais um fundo imobiliário. Certo? Por quê? A única diferença é que eu não falo muito aqui no canal, porque o KNHY11 é um fundo para investidor qualificado. Você precisa ter mais de 1 milhão na conta, ser um investidor profissional para poder investir nesse tipo de fundo, tá bom? O Canuck 11 se assemelha ao KNHY, com a diferença que o KNHY, ele pode investir em CDI, pode investir em inflação, e aqui ele tem uma ideia mais estilo KNCR, só que seria o KNCR agressivo, né? O KNCR seria o defensivo, e o Canuck seria o agressivo atrelado ao CDI, tá bom? Só que a Kinea sabe lidar muito bem com crédito. Então, mesmo sendo um fundo mais agressivo da Kinea, que vai te entregar uma remuneração melhor do que o KNCR, ele ainda assim é um fundo de muita qualidade, gente. Porque ser um fundo high yield não significa ser um fundo irresponsável, tá? Risco vem acompanhado de responsabilidade quando a gestora é uma gestora boa. E quando atrelam a isso, as garantias são boas também. Mas são garantias com risco superior ao que o KNCR, por exemplo, utiliza. Por exemplo, aqui o Canuck utiliza muitas garantias com imóveis, né? Tem muito CRI pulverizado de loteamento residencial. E, naturalmente, os CRIs residenciais são mais arriscados do que os outros, tá? Mas aqui existe muita garantia de imóvel em desenvolvimento, ou seja, imóveis que não estão prontos ainda. Então existe o risco da obra, risco ambiental, risco de tudo que envolve uma obra, um desenvolvimento, né, imobiliário. Então, o Canuck utiliza muito as garantias com imóveis em desenvolvimento. Com isso, ele consegue pedir, né, uma remuneração melhor na sua carteira de crédito. Ou seja, ele consegue receber mais juros dos CRIs do qual ele adquire. Tá? Então, ele consegue uma rentabilidade, uma renda melhor para o seu cotista por conta de saber trabalhar o risco de forma responsável com muito CRI, né, residencial, pulverizado, loteamento, certo? Com imóveis em desenvolvimento sob garantia. O próprio gestor explica isso num vídeo institucional da Kinea sobre o Canuck 11, tá?
Vamos aos indicadores, para você conhecer um pouco mais sobre esse fundo. Tenho certeza que muita gente só conhece o KNCR11 e não sabe que o KNUC também é um bom fundo que entrega um bom dividendo. E apesar de ser high yield, a segurança de ser um fundo Kinea sempre nos dá mais tranquilidade para investir, correto? 4,1 milhões de liquidez média diária, ou seja, um fundo com uma baita liquidez. Ele entregou no último mês 1,35 centavos de dividendo, R$1,35, e está entregando o yield de 14,99% no momento que eu gravo esse vídeo. Isso é praticamente 15% ao ano. Patrimônio líquido dele é um fundo que está crescendo bastante. Veja que ele é um fundo, digamos assim, até novo, né? Ele começou lá em 2023, aí veio crescendo, já está com um patrimônio de 2,2 bilhões, ou seja, já é um fundo bem encorpado, bem grande, certo? Mas, atenção, ele não está barato, e isto aqui não é uma recomendação de investimento. Eu estou trazendo um fundo fora do hype para você, um fundo que não está na mídia, um fundo que não é falado, e que pode estar numa lista de fundos interessantes que você possa analisar no futuro. Mas no momento o CDI está alto, gente. E qualquer fundo atrelado ao CDI neste momento, provavelmente vai estar mais caro. O CDI está no topo histórico. Está lá em cima. Naturalmente, esses fundos estão entregando os maiores resultados da sua história, porque o CDI está no topo. Naturalmente, o que acontece? Cotação elevada. Tá? Então, cuidado com isso. Isso aqui não é recomendação de investimento. Se você investir nesse fundo agora, você vai estar fazendo um péssimo negócio, porque esse fundo não está barato. Ele está com 1,02% de P sobre VP, 2% acima do seu preço justo. E o que eu sempre ensino? Fundo de papel, PVP é muito importante. Porque sua carteira de crédito é marcada a mercado. Então, o valor do P sobre VP do fundo de papel é real. Porque a marcação a mercado é feita em tempo real, né, digamos, é feita sempre, e esse fundo sempre reflete o P sobre VP baseado na média da sua carteira de crédito, que compõe, né, o fundo. Então, cuidado, esse fundo não está barato, está 2% acima do seu preço justo, tá? Mas é um fundo muito interessante se você quiser um fundo de CDI para o futuro da sua carteira. Tá? Se você não entende como investir em fundo de CDI, assiste o vídeo que eu postei no domingo, que é sobre o KNCR11. Tá? O vídeo nem viralizou muito, o vídeo teve poucas views, eu achei que ia ter mais, sinceramente. O pessoal parece que não quer aprender, mas dá uma olhada lá, que lá eu explico como que eu faço para investir em fundo de CRI, tá? E como que eu pretendo colocar o KNCR11 ou até o KNUC 11 aqui na minha carteira quando for o momento certo. Lá eu explico como eu faço, como eu faria, né? Como eu vou fazer. Vamos para os históricos de dividendos do KNUC 11, gente. Ó, como vocês podem ver, 2023 é um fundo razoavelmente novo, né? Mas de 23 para cá veio crescendo, né? Os resultados do fundo e entregando um dividendo cada vez maior. Por quê? Porque a Selic veio crescendo, certo? Então, naturalmente, o fundo entregou mais. O dividend yield é sempre muito bom, sempre acima de 1%. Tá certo que esse período não tinha como um CDI pagar menos que isso, né? Um fundo CDI pagar menos que isso, mas tá aí, ó. O fundo entregou um resultado interessante. Gente, em relação à sua rentabilidade, o retorno total desse fundo foi de praticamente 40%. E a gente está falando aí do final de 23 até agora. Pô, final de 24, um ano, final de 25, 2 anos, e nós estamos no início de 26, 2 anos e pouquinhos meses. E esse fundo entregou 40%, que é um baita resultado, gente. Isso contabilizando esse gráfico, né? Você está vendo, contabiliza dividendos mais retorno da valorização das cotas, correto? Retorno total, total return, certo? Então este é o primeiro fundo que eu trouxe para vocês, o KNUC 11, gente. É um fundo bem interessante, tá? Vou dar uma passada rápida aqui no relatório dele, só para falar algumas coisas interessantes para vocês. Começando aqui que o número de cotistas desse fundo é 43.555 cotistas no último relatório distribuído para a galera, tá? Então, 10 vezes menos cotistas do que, praticamente 10 vezes menos cotistas do que o KNCR11 com seus mais de 400 mil cotistas. Praticamente 10 vezes isso, né? Outra coisa interessante, tá? São 78,9% em CRIs, 20% do fundo em LCIs e 1,1% em caixa. Achei interessante essa questão de 20% em LCI, né? E é um LCI que, se eu não me engano, é 98% do CDI, o que dá mais do que 100% líquido. Né? Bem interessante isso. Porque o LCI é isento, então ele tem uma tributação, sendo 98% do CDI, pegou um equivalente absurdo, né? Como se fosse um CDB de 120% do CDI, 117%. Uma equivalência, conta de padaria, tá? A remuneração média desse fundo é CDI mais 4,95. Então, pô, CDI mais 4, a gente está falando de quase 20% hoje, então, bizarro, né? Bizarro. É praticamente 4,95, então seria um CDI mais 5. Seria 20% ao ano, nos dias atuais. Bizarro, né? E o prazo médio da duration da carteira é de 2,5 anos. Então é um prazo de tiro curto, né? Ou seja, vai girar bastante essa carteira de acordo com que o juro for,
se movimentando também. O rendimento mensal deles foi anunciado em 108,3% do CDI líquido de IR. Então, entregaram bastante mesmo, gente. A alocação por indexador de carteira é 98,5% indexado a CDI. Aí tem um pouquinho, 1,1 que deve ser o caixa, né, que está em Selic, e 0,4 em inflação. A alocação por setor, gente, residencial 41,6% e residencial pulverizado, que é um CRI um pouco mais seguro, né, porque os devedores são pulverizados, então são vários dentro de um único CRI, né, dando uma segurança maior profundo, de 37%. O resto desparramado entre loteamentos, outros e logísticos, né, bem interessante também, mas ele é bem focado, né, praticamente 78% aí, 76%, só em residencial. Então veja que é um fundo bem focado em CRIs residenciais, tá bom? Esse fundo, ele tem no último mês mesmo, teve um resultado de 1,23 por cota e distribuiu 1,15. Eles ainda têm uma reserva acumulada e não distribuída de 70 centavos por cota. Bem interessante também, é um fundo que consegue fazer um resultado maior do que distribui e depois linearizar isso, né, com os resultados por cota. Bem interessante também, um fundo que entrega mais, recebe mais do que entrega e depois ainda tem reservas para poder linearizar, né, a distribuição. Bem interessante também. A carteira conta com mais de 70 ativos, sendo mais de 65 CRIs, tá bom? Bastante CRIs, tudo, né, como vocês já sabem, atrelado, indexado ao CDI. Então, uma carteira bem pulverizada, mais de 60 ativos, na verdade, são 70 ativos contando caixa, tá bom? Então, este é o KNUC 11, gente. É uma alternativa focada em CDI ao famoso KNCR, ao VGIR e outros fundos, né? Tem o KNDI, que é de infraestrutura, que não é fundo imobiliário, mas é muito bom, né? Tem o CDI lá também, que é legal. Mas esse aqui é mais uma alternativa para quem quer se expor, mas lembre-se, esse fundo está a 1,02, está sobrevalorizado, certo? Ele está acima do seu preço justo, não é um momento legal para comprar ele, mas é uma opção para o momento em que você achar necessário ter um fundo CDI na carteira, fora dos holofotes, fora do radar, né? Saiu da mídia, porque na mídia está só o KNCR. Esse aqui tá o cara mais de boa no cantinho dele, apenas entregando um resultado acima da média. Tá bom? Então vamos pro próximo fundo, que a gente demorou muito nesse aqui já. Bom, galera, agora vamos pro segundo fundo, que é o BTCI 11. Mais um fundo de papel, dessa vez um fundo high grade, que não é high yield como o KNUC, certo? Não é um fundo hypado, cara. Esse fundo ele vem performando há alguns anos já com maestria. Para mim, sendo um dos melhores fundos de papel que nós temos disponível hoje na bolsa. E, cara, pasme, esse fundo não é falado em lugar nenhum. De vez em quando um bom analista, né, aparece ali com uma análise sobre ele, né, o Rob Correia, alguns caras aí que eu acompanho, eu vejo que vem e falo, cara, mas esse fundo não é um fundo hypado, ele não é um fundo que vai... Eu não sei o que esse fundo tem, né, que esse fundo não é comentado, ele não é falado e muitas vezes a gente não enxerga ele em relatório quase que nenhum. É uma coisa muito louca, tá? BTCI 11 é um fundo do BTG, high grade, certo? Um fundo que não tem uma indexação fixa, mas ele flutua, sendo quase sempre um fundo mais IPCA, tá? Ele é um fundo que tem em seu portfólio 80% em CRIs e 20% em cotas de outros fundos, tá? 94% da sua carteira de CRIs é atrelada a IPCA com um MTM, né, um market to market, né, de IPCA mais 9,8. E ele é um high grade, acredite, esse fundo é high grade, mesmo com esse IPCA que parece mais agressivo, porque na verdade, gente, sendo bem sincero, assim, ó, um high yield em relação a esses spreads de IPCA seria IPCA mais 10 em diante, IPCA mais 11, né? Então, IPCA mais 12, é umas coisas assim, tá? Bizarro mesmo. Então aqui, IPCA mais 9,8 é, né, a média aí da carteira desse fundo. E é 94% de inflação, eu gosto disso, tá? Duration longa, então, né? A duration longa, a gente chama de, se não me engano, o próprio Rob Correia fala que é aquela mola comprimida, né? Quando aperta bastante uma mola, pressiona bastante, né? Soltar, pau, né? Então ela tem uma assimetria boa aí. Então, uma duration longa na carteira de CRIs desse fundo. Ele tem inadimplência zero, grande parte do LTV da sua carteira está abaixo de 60%. Lembrando que o loan to value, né? Quanto menor, melhor para o fundo e pior para o devedor. Então, um LTV abaixo de 60, até abaixo de 50, quanto menor, melhor para o fundo imobiliário. Por quê? Porque o devedor vai ter mais responsabilidade em quitar as dívidas. Porque a garantia dele, né, ele não quer perder a garantia que ele colocou em garantia. Então, quando as garantias são muito boas,
o LTV né, tende a ficar mais baixo, certo? E isso é melhor para o fundo imobiliário, porque o devedor vai ter mais responsabilidade para com os pagamentos, né, dos CRIs do fundo, que o fundo possui, no caso. E ele tem uma alta cristalização, ele tem mais de 40 CRIs, no último relatório informaram 42 CRIs, tá? Isso é bom também, uma pulverização de portfólio que para um fundo desse tamanho vale a pena, tá bom, gente? Base 10, tá, gente? Ele é base 10. Talvez um dos melhores base 10 ali junto do KNSC em relação a fundos de papel. O CACRE também é muito bom. Um high grade, ele é muito mais estratégico do que especulativo, ele tem um carrego muito bom, os papéis do qual ele adquire, tá? Em 2025, o lucro dele foi maior do que a distribuição, então ele fez reservas, beleza? Isso é muito bacana pra gente. Então existe uma gordurinha aí de reserva acumulada, igual a gente falou no Kinuk, né? Que é outro fundo que tem uns 70 centavos de reserva. Aqui eles também fizeram reserva, e isso é muito interessante, tá, gente? Vamos falar dos principais indicadores do fundo, puxando aqui na tela, vai largar para vocês aí também. 2 milhões de liquidez diária, uma liquidez sensacional, não temos o que falar aqui. O último rendimento dele foi 10 centavos, e o fundo hoje está custando 9,25 no momento que eu gravo esse vídeo, certo? O que dá aí um dividendo, gente, vamos lá, 9,25, de 1,08% num fundo high grade. Então, um ótimo momento, né, para quem busca previsibilidade de renda com um fundo de papel de qualidade de crédito alta. 12,58% de dividend yield nos últimos 12 meses, o que nos dá quase uma Selic de 15% líquida de impostos, tá? Que é 12,75. Muito bom também, tá, gente? 1 bi de patrimônio, e o valor patrimonial dele hoje é 10,07 por cota. No último mês teve uma quedinha de 1%, e hoje ele está aí com um P sobre VP nos apontando um desconto de 8%, ou seja, 0,92 de P sobre VP. Vamos dar uma passada rápida aqui nos dividendos desse fundo, gente. Muito estáveis de verdade. Aí, é igual um reloginho, cara. Em alguns momentos pagou quase 2%, tá? 23%. Pagou quase 2% em alguns momentos. Chegou a pagar, em julho de 22, chegou a pagar 2,13% num único mês. E deve ser um resultado distribuído, né, de final de semestre, julho, né? Então ele tem essa possibilidade de entregar esse resultado maior aí 2 vezes por ano, né? Geralmente janeiro e julho, né? Fora isso, o 25 foi muito linear, entregou um dividendo linear o ano inteiro. É um reloginho. Aqui ele te entrega previsibilidade de renda com qualidade e boas garantias, tá? Literalmente isso. Esse fundo não é um fundo de emoções, ele é um fundo como tem que ser. É um fundo que entrega linearidade, previsibilidade de renda com qualidade, tá bom? A rentabilidade do BTCI 11, gente, desde o seu... esse é um fundo antigo, de 2011. Já entregou mais de 430% de rentabilidade. Repito, 431,87% de rentabilidade até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, bizarro. Esse fundo é muito bom, gente. No último ano, vamos ver quanto ele entregou? 19,10% de rentabilidade nos últimos 12 meses. Veja só, né? Bem mais que a Selic, isento de imposto. Então, este é o BTCI 11, um baita fundo imobiliário e pouco comentado aí no mercado. Tu não vê os caras falando. É simplesmente um fundo esquecido pelos investidores, ou talvez não pelos investidores, porque muitos que têm esse fundo estão aí bem quietinhos, só curtindo a entrega de resultados desse fundo. E é isso a melhor coisa, gente. Fundo fora da mídia é uma delicinha, gente. Queira que todos os seus fundos imobiliários saiam dos holofotes. É a melhor coisa que você vai ter. Tranquilidade, fundo performando quietinho, só mandando seus relatórios, você ficando ciente. A única coisa aqui que eu não sou um grande adepto é dos relatórios do BTG, tá? Eu acho que poderiam ter mais transparência e mais informações dos relatórios do BTG. Eles dão uma pecada nisso às vezes, mas eu acho que só ao longo do tempo vai melhorar. O do BTLG já melhorou bastante, né? E o BTCI aqui é mais um fundo grande, né, da casa, com ótimas entregas. Então, este é o BTCI 11, um baita fundo de papel, um dos melhores do mercado e entregando, igual um reloginho, previsibilidade de renda e segurança para você. Supimpa. Vamos pro próximo. O terceiro fundo que eu queria trazer aqui para vocês, que eu estava olhando aqui e cheguei à conclusão de que é mais um fundo que não é muito falado, e não sei por quê. Porque dentre os hedge funds, ele é o melhor disponível no mercado hoje, na minha sincera opinião. A gente está falando aqui do KNHF11, simplesmente um hedge fund da Kinea, que é, na minha opinião, a melhor gestora do mercado hoje de fundos imobiliários. Este é um ativo que eu gosto muito, galera. Gosto muito. Ele é um hedge fund que cumpre à risca o papel de multi-estratégias. E sim, ele tem em torno de 30% do seu portfólio em imóveis físicos. Não é como quase todos os outros hedge funds que a gente tem aí no mercado,
que são fundos de papel transvestidos de hedge fund, porque só investem em CRIs e FOFs. São praticamente FOFs melhorados. Aqui não, ele investe em ativos tanto de tijolo, quanto de papéis e também cotas de FIIs e tudo que precisa ter um hedge fund, um multi-estratégia com lastro imobiliário. Tá? Esse é o KNHF11, certo? Na minha opinião, o melhor hedge fund disponível para nós hoje, dentre os que a gente temos no mercado. Embora tenha outros bons, são praticamente fundos de papel e aqui é um hedge fund de verdade. Certo? Lembrando que para um hedge fund como esse, o preço do PVP não tem tanto peso quanto aos outros, tá? Então aqui você tem imóveis dentro do portfólio e esses imóveis são avaliados uma vez por ano, então sempre o preço do PVP pode estar defasado, porque geralmente é no final do ano ou início do ano que é reavaliado esses imóveis, certo? Então cuidado ao ficar analisando só PVP neste hedge fund que é o KNHF11. Mas nós vamos dar uma olhada como é que ele está, é claro. Qualidade de fundos Kinea, então carteira extremamente estável, vacância resolvida no mês, ou seja, eles têm uma boa gestão ativa, né? Eles não têm muito discurso, eles fazem acontecer, certo? Pouquíssima rotação desnecessária. A qualidade da gestão Kinea, gente. Eles são bons nisso, não temos o que falar. Tá? O rendimento foi mantido de forma bem linear, que é um dividendo de R$1 por cota, certo? Ele hoje está aí avaliado em 96,68 no momento que eu gravo esse vídeo, está inclusive subindo no dia de hoje. 4,1 milhões de liquidez diária, bizarramente boa. 12,11% de dividend yield no ano. Os fundos Kinea, que se possuem uma segurança de qualidade de gestão acima dos seus pares, está muito bom. 2 bi de patrimônio, ele já é um dos grandes. Valor patrimonial por cota de 100 com 18 centavos, então bem interessante também. E teve uma valorização de 1,63% no último mês. O P sobre VP dele indica 4% de desconto, 0,96 no momento que eu gravo esse vídeo, mas esse P sobre VP não deve ser levado totalmente em conta, porque ele tem imóveis no seu portfólio, não é só um fundo cheio de papelada, certo? Em relação ao histórico de dividendos do fundo, estamos bem tranquilos, ele é um reloginho, ele lineariza, né? E tem aumentado nos últimos meses seus dividendos, então ali chegou a pagar ali, ó, estava pagando 90 centavos constantemente, aí subiu para 95, agora está na casa de R$1 e vem se mantendo, né? Há alguns aí dizendo que pode dar uma baixadinha nos próximos meses, mas é um fundo muito tranquilo em relação à linearidade, à previsibilidade de renda, tá? A Kinea é muito boa nisso, sem sombra de dúvida. Gente, vamos dar uma olhada na rentabilidade total return deles, né? Desde seu IPO, um fundo, digamos assim, até meio novo, 2023 iniciou, né? Mas ele já entregou para seus cotistas, galera, 23,35%, tá? Então, assim, é um fundo com um pouco mais de 2 anos, 2 anos e 4 meses, mais ou menos, e já entregou aí 23,50% de total return, contando cotação mais rentabilidade. Lembrando que esse fundo começou num dos piores anos dos fundos imobiliários dos últimos anos. O ano de 2024 foi marcado por quedas bizarras nos valores das cotações dos fundos imobiliários, tá? Então, o fato dele ter pago um dividendo bem alto neste momento deu uma elevada no total return dele de janeiro de 25, né? O ano de 25 para esse fundo foi sensacional, gente. Sensacional. Vamos ver como é que foi aqui? 42%, cara, praticamente. Só no ano de 2025, de janeiro de 25 a dezembro, ele teve uma bizarrice de total return, tá? Então, isso aqui é interessante dentro desse fundo. Ele, no momento em que propício para os fundos imobiliários, ele teve uma performance acima da média, acima dos seus pares, inclusive da classe, né? Porque ele sofreu muito no ano de 2024, todos os hedge funds sofreram bastante e os fundos de papel também. Tá? Então, este é o KNHF11, é um fundo muito interessante, com uma carteira, um portfólio muito mesclado, do jeito que tem que ser um hedge fund de verdade, usando segurança, mais previsibilidade de renda via juros, de forma inteligente. Tá? Este é o KNHF11 e vamos pro quarto fundo imobiliário, galera. Para finalizar esse vídeo, eu trouxe mais 2 fundos de tijolos para vocês aqui. Falamos de um hedge fund, falamos 2 fundos de papel, um mais focado em inflação, o outro mais focado em CDI. Agora nós vamos falar de 2 fundos de tijolos para finalizar o vídeo. E o fundo que eu estou trazendo aqui para vocês agora é o HGBS11. Gente, sim, ele é um dos fundos mais antigos do nosso mercado. Ele é um fundo com uma história longuíssima. Se eu não me engano, IPO em 2006. Tá? Temos aqui o gráfico dele desde 2007, certo? É um fundo que já entregou um total return desde sua criação de 735% para os seus cotistas. Quem comprou esse fundo lá no início e segurou até hoje, reinvestindo os dividendos, teve este retorno. A gente multiplicou por 8 o seu capital. Tá? Este é o HGBS11, é um fundo de shopping center, fundo de tijolo, que hoje conta com 4,2 milhões de liquidez média diária. O último rendimento dele foi 15 centavos. Ele hoje é um fundo que está cotado a R$19,94. É um base 20, certo? Ele não é base 10, ele é base 20.
Dividend yield nos últimos 12 meses de 9,30%. Meu filho tá me chamando lá. 2,6 bi de patrimônio e o valor patrimonial dele é R$ 20,38 por cota, certo? No momento, 0,98 de preço do VPI, indicando possíveis 2% de desconto. O Leozinho quis aparecer um pouquinho no vídeo, tá? Para falar do HGBS 11 com a gente, tá bom? O dividendo histórico desse fundo é um dividendo muito bacana, gente. Entrega como um reloginho, certo? Tem resultados consistentes e está pagando bem no momento também, ainda um pouco abaixo dos dividendos padrão dos shoppings, mas ele tem uma consistência muito boa ao longo do tempo, entregando sempre bons dividendos. E esse é um fundo, gente, que não é para caçador de dividendo, não é um fundo para quem busca esse tipo de coisa, tá? Esse é um fundo que eu até tenho 5 pontos para falar para você por que você deveria ter fundos como esse na sua carteira, só para você ter uma noção. Vou colocar na tela para você também. O HGBS 11, ele já passou por crises econômicas, ele passou pelo subprime, por exemplo, que parecia que ia acabar o mundo no mercado financeiro. Ele passou por pandemia, ele passou por ciclo de juros altos, baixos, altos de novo, certo? O fundo já provou ser resiliente operacionalmente, tá? Se não, o mais do mercado em relação a shoppings, certo? Não é um projeto recente sendo testado. Ele já se provou no tempo. E quando trata-se de investimentos, se provar no tempo, é ouro, galera, é ouro. Segundo ponto que eu vou para vocês em relação ao HGBS 11, aqui a gente nem está focando em quais são seus ativos, estamos focando aqui no porquê que eu estou trazendo esse fundo, e ele é um fundo fora do radar da mídia, não é tão falado como outros são. O XPML 11, por exemplo, todo influenciador está falando desse fundo. E o HGBS tem muito mais história, muito mais resultado apresentado ao longo do tempo, e ninguém fala, tá? Diferente dos fundos que estão em fase de maturidade, em fase de crescimento, como todos os outros shoppings que nós temos aqui, esse fundo ele tem shoppings maduros, consolidados, fluxo recorrente, localizados em praças fortes. Até o Dom Pedro Shopping, que é muito próximo da região onde eu moro, que é um dos maiores shoppings da América Latina, esse fundo tem participação forte, tá? Menor volatilidade operacional e menos surpresa negativa de NOI. E NOI, para quem não sabe, é resultado operacional líquido do imóvel, né? Quanto que o imóvel gera de lucro, né, gera de dinheiro depois das despesas operacionais, mas antes da dívida, impostos e efeitos financeiros, tá? Então é literalmente o resultado operacional do fundo. Isso é o NOI que chamo, ou NOI em português, tá bom? Só para dar esse gancho para você entender o que é o NOI, tá? Que o NOI que vai ser muito falado em vários fundos de shopping, certo? Outro ponto importante é a gestão ativa de verdade que esse fundo tem com a Red, que é a gestora deste fundo de shopping centers, tá? Ela é conhecida por reciclagem de portfólio constante, ou seja, uma gestão ativa constante, ajustes finos de participação, né, no seu portfólio, foco em rentabilidade e eficiência e não em crescer somente por crescer, né? Não é um fundo que você vai ver emitindo só para inflar gestão patrimonial, só para inflar a taxa de gestão. Não, aqui não. Você vê que eles fazem crescimento quando precisa ser feito, tá bom? Enquanto muitos outros fundos de shopping cresceram via emissões agressivas o tempo inteiro, não vou citar nomes, mas vocês que têm fundos de shopping devem saber. Fundos que há 2 anos atrás eram fundos de 1 bi, de 900 milhões, hoje sendo 5, 6 bilhões, né? Só na base da emissão, aumentando 10 vezes, 7 vezes a taxa de gestão, né? Porque grande parte das emissões, o foco do gestor é fazer o fundo crescer e nem aumenta os dividendos. Então, assim, eu não vou ficar aqui causando polêmica, você sabe como é que funciona. E diluir o retorno dos seus cotistas, grande parte dos outros fundos de shopping center, a gente sabe que isso aconteceu. Tá? E o HGBS ele manteve uma postura mais conservadora, gente, e seletiva em relação a isso desde sua criação. Isso é o DNA, né, da gestora da Red em relação ao seu fundo histórico, sênior de mercado, que é o HGBS 11, tá bom? O HGBS 11 tem uma alavancagem controlada, se eu não me engano, 11%, certo, do seu patrimônio. Então é uma alavancagem baixa e moderada dentro do nível considerado, né, dos fundos de shopping centers. Não é um fundo que depende de dívida para sobreviver. Ele consegue atravessar ciclos ruins sem pressionar os dividendos do fundo, até porque o dividendo dele não é um dividendo muito grande, então ele consegue, né? Ele seria o HGLG dos shopping centers, né? Um dividendo mais moderado, mas um fundo super controlado em todos os sentidos, tá? Isso diferencia dele nesse sentido porque eles entraram em shoppings com dívida elevada e ficaram pressionados em juros altos, e o HGBS 11 não. Os outros fundos, né, fizeram isso. Todos entraram em shoppings com dívidas, ficaram pressionados em juros altos, tudo mais. O HGBS 11 não passa por esse problema, tá bom? E o quinto ponto
Liquidez e relevância institucional. O HGBS tem alta liquidez, forte presença em carteiras institucionais, então até mesmo em ETFs gringos colocam o HGBS dentro. Muitas vezes você não vai ver o VISC, você não vai ver nem o XPML em todos, mas o HGBS está em todos os ETFs gringos que investem em fundo imobiliário aqui. Em praticamente todos, tá? Acompanhamento constante do mercado, né? E o que isso reduz, né, gente? Essa liquidez absurda, essa relevância que esse fundo tem no mercado. Risco de distorções grandes de preço, dificilmente você vai ter no HGBS 11. Desde que eu comecei a investir, esse fundo não tem grandes volatilidades, cara. Ele é um fundo muito de segurança. Esse é um guardião de carteira, que poderia estar naquele vídeo que eu fiz, que bombou lá atrás, lá quando eu comecei o canal. E uma dificuldade de saída, né, de investidor, porque o investidor que entra nesse fundo, ele fica, ele se mantém, porque é um fundo muito estável. Ele é um fundo que estabiliza a carteira de investimentos. Então, estar este fundo, o HGLG, esse aqui, o BTLG, em carteiras, no meio de carteiras que tem bastante produtos diversificados, vale muito a pena, porque ele estabiliza, né? Ele estabiliza a volatilidade da sua carteira. Isso é um fato muito forte num fundo como esse. O HGBS hoje possui participação em 20 shopping centers, tá? Conforme o relatório mais recente, tá, gente? Eu peguei esses números aqui. Ele não é como a HSML, que tem controle sobre os shoppings, tá? Sobre todos, mas alguns eles têm controle, certo? São participações, então não são 100% dono dos ativos, mas ele atua como sócio, certo? Não como dono integral. Isso só para deixar bem claro que não é igual a HSML 11, por exemplo. É praticamente 100% da sua carteira em shopping centers, tá? Não há exposição relevante, né? Em CRIs, renda fixa e outros FIIs, tá? Tem, mas é pouquíssima coisa, certo? Ele tem uma forte concentração em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Sudeste, né? O coração financeiro do Brasil, diga-se de passagem, tá? Presença complementar tanto no Sul quanto no Nordeste, certo? Mas o core dele mesmo, o núcleo dele é no Sudeste, tá bom, gente? Então, finalizando, tá? O HGBS, ele não é um fundo, gente, de shopping que promete milagres, tá? Eu até coloquei aqui para mim não esquecer de falar isso para vocês. Ele é um fundo que entrega previsibilidade de renda, ele é antigo, ele é líquido, ele é super bem gerido e ele tem uma dívida sob controle, pouco alavancado. Exatamente o tipo de fundo que sai do hype e entra na carteira de longo prazo do investidor de verdade, tá? Porque ele não é um fundo com emoções. Fundos que estão no hype são fundos que se metem em emissões malucas, são fundos que se metem em polêmica, que fazem aquisições malucas com trocentos mil imóveis. Esses são fundos hypados. Não estou dizendo que esses fundos são ruins, mas são fundos que adoram holofotes, né? E esse fundo aqui é um fundo chato, sem emoção, do jeito que tem que ser um fundo imobiliário ou qualquer investimento, tá? Porque ele é um fundo que simplesmente ele funciona. Ele trabalha, ele entrega e ele funciona sem susto, sem emoção para o seu investidor. O tipo do fundo defensivo de carteira que você deveria estudar e aprender mais sobre ele. O HGBS 11 é história nos fundos imobiliários, é um dos mais antigos. E ter um fundo como esse na carteira significa que você se preocupa com uma carteira de qualidade e experiência, tá? Então, esse é o HGBS 11, eu quis trazer ele para vocês hoje. Um fundo diferenciado quando trata-se de shopping e qualidade em relação aos seus pares. Entrega um pouco menos porque o risco dele, o dividendo é um pouco inferior aos demais, mas o risco dele é infinitamente inferior aos demais. Então ele tem o risco-retorno dele é de muita qualidade. Tá? Então, naturalmente, ele é um fundo defensivo. Então ele tem um risco menor e pode entregar um dividendo um pouquinho menor, mas a qualidade faz a diferença, tá bom? Vamos agora para o último fundo imobiliário, gente, mais um fundo de tijolo, XPLG11. E aí você me fala, como assim fundo fora do radar XPLG11? Galera, fundos fora do hype. O que é o hype? Aquilo que está sendo falado no momento. Esse fundo, ele já foi um queridinho da mídia alguns anos atrás. Mas já tem algum tempo, talvez mais de 2 anos, ou mais de 1 ano, que não se vê quase os podcasts, os analistas, os influencers falando de XPLG11+. E isto é maravilhoso. Sabe por quê? Porque esse fundo conta com 334 mil cotistas que estão sendo felizes com esse fundo hoje. Um dos FIIs logísticos mais populares da Bolsa está fora do radar no momento. Tem pouquíssima gente falando e o fundo continua performando. Vocês sabem por quê, né? A HGLG não sai do farol em momento algum, porque é um maior fundo de tijolo, bibibi, bababá. Agora com esse monte de corporação, a Credit Suisse foi comprada pelo Pátria, toda essa questão. Então esse fundo não sai da boca do povo, o HGLG. E nós temos outro fortíssimo que ultrapassou em relação a tamanho, em relação à gestão, em relação a resultados nos últimos anos, o XPLG, que é o BTLG11. É um dinossauro também, um fundo parrudo, forte, e que não existe pior ou melhor, são fundos diferentes do mesmo segmento de logística, e o fundo
simplesmente teve mais crescimento patrimonial, ficou mais parrudo, mais porradão do que o XPLG nos últimos anos. Mas isso não diminui o XPLG. Apenas o outro que teve um destaque muito grande e levou o farol que estava no XPLG depois do HGLG para o BTLG. E hoje o XPLG está meio esquecido no mercado, mas continua com a mesma eficiência, com a mesma liquidez, o fundo continua top. Isto está acontecendo, esse fundo saindo do hype, é ótimo o fundo, porque traz uma liquidez, ele tem uma liquidez alta, então não precisa de liquidez ineficiente, com hype, né? Ele tem um menor risco de distorção do preço, porque quanto mais hype, mais distorção do preço você vai ter, porque traz muito investidor ineficiente para o mercado, inexperiente e ineficiente, né? E traz uma maior resiliência para o fundo em momentos de estresse de mercado, tá? Coisas que o BTG vai sofrer mais com o BTLG agora que o fundo está no hype. Quando chegar esses momentos, eu tenho certeza. Porque fundos hypados, cara, eles têm o que a gente chama de ineficiência emocional. Muita gente compra e vende por causa de manchete. E quando isso não acontece, que é o caso que está acontecendo agora com o XPLG, o fundo consegue performar com mais tranquilidade. Até para o gestor fazer um trabalho bem feito, é muito melhor, gente. Os dividendos desse fundo bem previsíveis, um colchão de segurança. No último mês aí entregaram 82 centavos por cota. Tá? Um dividend yield anualizado de 9,4%. E o resultado do mês pode oscilar, mas eles não ficam queimando caixa, tá? Então é bem tranquilo. Ele tem um cofrinho escondido, digamos assim, né? Que é 2,60 por cota de resultado acumulado, gente, dentro de uma subsidiária. Tá? É uma questão que esse XPLG faz diferente, que eles conseguem ficar linearizando seus dividendos de uma forma mais inteligente, dando uma burladinha nas regras aí, mas dentro da lei, dentro do permitido. Então eles têm uma capacidade maior de manter dividendos, né, lineares em cenários adversos. E isso é muito bom para o cotista. Vamos falar a verdade, isso é muito bom. Em relação, tá, à carteira desse fundo, tá, portfólio grande, diversificado e maduro, gente. Qualidade. Esse fundo aqui é um fundo de logística com qualidade. Porque escala importa muito em logística, né? E o XPLG ele já atingiu esse ponto. Ele tem 18 condomínios logísticos, 175 módulos, mais de 1 milhão de área bruta locável, 71 inquilinos, tá, gente? Isso reduz drasticamente o risco de um inquilino específico. A volatilidade da receita é mais pulverizada, isso é muito bom para o fundo. E o impacto em vacâncias pontuais não fere o resultado do fundo de forma agressiva, tornando esse um fundo defensivo também, de boa qualidade. Inquilinos grandes, tá, gente? Relevantes, Leroy Merlin, Lojas Renner, Mercado Livre, tá? Mob, a B2W, Magazine Luiza, Caterpillar, que foi uma entrada recente como inquilino desse fundo. O que isso gera, né, gente? Menos risco de calote, maior poder de negociação e maior previsibilidade de ocupação, né? Menos vacância. Aí você me diz, tá, mas tem a B2W ali, que é o grupo da Americanas. Pô, até o momento, embora tenha dado todo esse BO que deu com a Americanas, eles estão pagando seus aluguéis com certa tranquilidade. Não está se ouvindo falar de Americanas dando calote nos imóveis. Tem vários fundos aí que possuem Americanas. Até agora, zero problemas. Vamos acompanhando, tá? Esse fundo, em relação aos seus contratos, ele tem um equilíbrio saudável, tá? Parte relevante da carteira ainda está em contratos atípicos, né? Com multa pesada, contratos longos, maior previsibilidade de renda, tudo aquilo que você já sabe. Menos risco de revisão, então, bastante contrato atípico e algum pouco dele, né? Em contratos típicos, que são contratos de até 5 anos, mais flexíveis, sensíveis aos ciclos de mercado. Então, o XPLG ele não é 100% blindado com contratos atípicos, como outros fundos aí que a gente tem no mercado. Mas ele tem um equilíbrio entre segurança e flexibilidade, tá? Bem tranquilo em relação a isso. Agora, esse fundo está com uma vacância, gente, de 4,6% física e financeira. Saudável para o tamanho do fundo, que hoje até vou colocar aqui, ó, os indicadores que a gente não falou ainda, um fundo de 3,3 bilhões de patrimônio, tá? Ele é um dos grandes do mercado, gente. Apesar de estar fora do hype no momento, ele é um queridinho de mercado e não está sendo muito comentado, tendo bons resultados, isso que me espanta. 4,4 milhões de liquidez diária, entregou 82 centavos no último dividendo, 9,49% anualizado de dividend yield, gente. 3,3 bi de patrimônio, R$ 105 por cota com 91 centavos de valor patrimonial. No momento ele está sendo negociado a R$ 103,53 centavos, tá? E um P sobre VP de 0,98, indicando possíveis 2% de desconto. Tá no seu preço justo, digamos assim. O histórico de dividendo dele é muito bom, é crescente, tá? Pô, esse fundo lá em 2020 pagava aí, ó, 58 centavos por cota, e hoje ele está entregando 82, tá? Ele tem uma crescente ao longo do tempo, como vocês estão vendo na tela, seus dividendos estão sendo
aumentados ao longo do tempo. Então ele tem dividendos crescentes. Isso é renda crescente para você, investidor. O que ele te mostra com isso? Que ele é um fundo que você fazendo uma posição fechada nele hoje, você pode ter hoje um dividendo de 0,80, 0,77 hoje. Mas se você segurar esse fundo por 5 anos, talvez isso, sem comprar novas cotas, esse mesmo valor investido vai estar rendendo daqui a um tempo 1,2%, 1,3%, 1,4%. Por quê? Porque ele vai crescendo a renda e o valor investido que você tem é o mesmo. Então, ele tem um crescimento inteligente de renda. Quem investe por longo prazo entende o que eu estou falando. Isso faz toda a diferença, tá? Muita gente se preocupa só com dividendo alto agora e não se preocupa em quanto tempo esse dividendo vai demorar para crescer. Muita gente está pendurada no HGLG desde 2021 ganhando a mesma renda. Não aumentou um centavo. E a cotação de lado. Fica ali naquele range de 150, 170, 150, 170. Ah, os analistas, porque o HGLG adiantou a renda, porque porque eles pagaram antecipado. Beleza. Ainda assim, 4 anos sem aumentar a renda. 4 anos e meio sem aumentar a renda. Então, que não pagasse antecipado, né? Que continuasse crescendo devagar, sinceramente falando. Esse negócio aí, para mim, não cola. E o XPLG não faz isso. Ele vem com uma renda crescente ao longo do tempo, certo, gente? Um fundo muito bacana mesmo, de verdade. É um fundo que vale a pena você dar uma estudada, certo? A inadimplência desse fundo existe, mas é pequena, 1,7% da receita, certo? É considerada totalmente aceitável para um fundo desse porte de logística, certo? A gestão é muito boa, a XP ela tem diversos problemas, gente, mas saiba diferenciar gestão de uma coisa com gestão de outra. Gestão de uma corporação é uma coisa, fiasco com assessores de investimento é outra coisa, gestão de fundo imobiliário é outra coisa. O XPPR11 que quebrou lá atrás era uma gestão, o XPLG11 é mais antigo que o que quebrou e é outra gestão. O MXRF11 é outra gestão. Então entenda que são coisas diferentes, pessoas diferentes, times diferentes. E a gestão do XPLG é ótima, fazem um ótimo trabalho. Não temos o que falar aqui, temos que saber separar o joio do trigo, tá? Tem que saber separar, gente, senão você vai fazer cagada. Gestão ativa de qualidade, vendas crescentes, resultado não recorrente, infla às vezes, mas não é o total distribuído, eles têm bastante ganho. Então, assim, eles trabalham com prudência. É uma gestão que não espreme resultado para agradar cotista no curto prazo. Essa é a realidade. E para mim, essa transparência em forma de resultado é muito boa, tá, gente? O XPLG tá tranquilo. A estrutura de capital desse fundo é saudável, endividamento tá legal, a alavancagem financeira tá legal, a solvência do fundo tá ótima. Não temos o que falar desse fundo e ele é um fundo que está simplesmente fora das notícias. Não tem mais ninguém falando, parece que o fundo acabou, né? Só fala de HGLG, BTLG e esse fundo aqui. E tem mais um que é o BRCO, que eu não vou falar nesse vídeo, não é muito grande, mas é outro fundo muito bom também e ninguém mais fala. E são fundos de logísticas de alta qualidade, tá bom? Então esse é um fundo que você não vai se preocupar com dívidas, tá bom, gente? O XPLG tá redondinho. A 8ª emissão desse fundo tá em andamento, certo? Eles querem levantar mais 1 bi de patrimônio. Eles vão adquirir, né, o RBRL e o RDLI. Tá? Então ele literalmente quer virar um dinossauro da logística também. Ele é um fundo que vai para 4,3 bi praticamente, né? Que vai adquirir novos ativos para o seu portfólio, né? Está adquirindo novos ativos para o seu portfólio de alta qualidade. O RBRL não era ruim não, tá? Bacana essa aquisição, eu gostei dessa aquisição aí. Concluindo, gente, então, só para fechar aqui, ó, sobre a tese do XPLG11, tá? Ele não é um fundo que não tem risco nenhum, ele tem risco. Ele não é um fundo livre de vacância, ele está com 4 ponto alguma coisa de vacância. Ele não é um fundo para quem está olhando só para dividendo, tá? Quem quiser olhar só para dividend yield, não compre o XPLG11 que você vai se quebrar, certo? E para quem que é esse fundo? É um fundo de logística para quem busca escala e diversificação, ou seja, os dois juntos, né? Um colchão de segurança relevante, porque ele tem aquela questão da subsidiária, onde tem... Uma hora a gente faz um vídeo só sobre o XPLG, aí eu explico tudo para vocês como é que funciona. Mas ele tem uma questão que ele faz lá, que ele consegue guardar reservas acumuladas e ir linearizando seus dividendos e colocando conforme eles precisam, tá? Isso é ótimo, eu acho que devia ser liberado para todo mundo fazer isso. Gestão ativa e prudente. Ele é previsível no dividendo, ele é sensível a ciclo, mas ele é muito resiliente, tá? Ele já não é um fundo tão novo assim, certo? Ele é um fundo core de carteira, tipo HGLG, BTLG. É um fundo de longo prazo. E ele é um fundo que atravessa ciclos de mercado sem estresse, tá bom? Então esse é o XPLG. Para fechar, vamos ver a rentabilidade dele, né? Ao longo do tempo. Ele é um fundo de praticamente 2017, 2018, gente. Entregou até o momento que eu gravo esse vídeo 120% de total return, o que é
uma boa rentabilidade, multiplicou por 2 e mais 20% em cima do seu patrimônio. Ele é um fundo que esse eu vi e acompanhei desde o início. Teve uma alta bizarra em 2000, da sua criação até o topo de 2019, aí veio a pandemia, deu aquela pancada e ele já se recuperou muito rápido e veio a crescer de novo. É um fundo bem interessante, de baixa volatilidade e de muita entrega. Certo? Este foi o quinto fundo e último aí do nosso vídeo em relação aos fundos fora do hype no momento em que estamos atravessando, 2026, início do ano. E para finalizar esse vídeo, eu trouxe aqui uma simulaçãozinha rápida que eu fiz aqui, tá, gente? Se você comprasse 20% da sua carteira de cada um desses fundos aqui, você teria um yield on cost, que seria um dividend yield baseado no que você comprou, gastou de dinheiro, de 11% ao ano, certo? Sendo uma média ponderada, né, suavizada com fundos com yields mais altos e mais baixos. Porque aqui a gente tem fundos de todos, nesses 5 fundos a gente tem fundos totalmente diferentes, tijolo, papel, multi-estratégia, com, né, CDI, inflação, shopping, logística. Então nós temos o KNUC, por exemplo, puxando o retorno para cima, pois paga dividendos relativamente elevados, né, um fundo de crédito high yieldzinho, né, focado em CDI. O HGBS e o XPLG sendo a defensiva da carteira, certo? Trazendo aí um mercado tradicional imobiliário, sendo shopping e logístico, com yields na casa entre 9% e 10%, dando aquela estabilizada na volatilidade da carteira. E para fechar, a gente tem o KNHF11, que é um hedge fund muito bom, e o BTCI11, que estão no patamar intermediário da carteira, com yields aí na casa dos 12%, representando o FII de hedge fund, um FII de hedge fund e um de crédito aí baseado em inflação. Então, com esses 5 fundos, você montaria uma carteirinha bem diversificada, que te traria aí na casa dos 11% de dividend yield anual. Então aí a cada R$100 investido no ano você ganharia 11, né? O que eu acho bem interessante, né? De ganhos no ano, né, gente? Não é 11% ao ano, não R$11 a cada 100 por mês, não é isso. Tô falando, pelo amor de Deus, né? Mas bem interessante, ficaria uma carteira com esses 5 fundos, só para você ter uma noção, né? De o quão bons são esses fundos e o quanto você mesclar fundos como esses, de estratégias totalmente diferentes, e ainda fora do hype, fora da mídia, pode trazer um retorno interessante. Sem contar que são fundos que podem ter ainda uma valorização expressiva no ano de 2026. Tá? Quase todos eles com desconto, com exceção do KNUC 11, tá? Mas que podem, digamos assim, estão com o seu elástico, né? O elástico está bem estreito, está bem puxado. Uma hora, né, a assimetria, a mola comprimida é melhor do que o elástico, né? A mola está comprimida, então a hora que tu solta a mola faz assim. Então ele tem uma assimetria de ganhos possíveis aí bem interessante por longo prazo. Então 2026 pode ser um ano muito bom para esses 5 fundos imobiliários que estão totalmente aí fora da boca do povo, performando com maestria diante aí de tantos fundos midiáticos que nós estamos tendo no mercado atualmente. Espero que tenha gostado. Se você gosta de conteúdos como esse, comenta aqui embaixo o que você acha, sobre o que você quer ver eu falando, quais fundos, que ativo você quer ver, que tipo de vídeo você gostaria. Coloque embaixo, me ajuda a criar conteúdo. Eu crio para vocês, então nada melhor do que vocês me dizerem o que vocês querem assistir, tá bom? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo, galera.